Então esse daqui é o lugar onde ficavam as duas torres gêmeas. Esses dois buracos, cada um, esse e esse, cada um era a localidade exata de cada torre. E agora virou um memorial. O novo prédio do World Trade Center é esse daqui, ó. Só para vocês terem uma noção do tamanho. Ele é muito grande, muito grande. Imagina o desespero daqui de quem se pulou lá de cima com o prédio em chamas. Essa peça aqui é original, eles mantiveram desde o 11 de setembro de 2001, ainda está danificado, vocês podem ver. Eles não mexeram. Cada vez que eu venho aqui, eu sinto a mesma coisa, não tem como não lembrar. O que a gente fazia naquele dia e como que o mundo chegou nessa situação. Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Eu vim fazer um trabalho aqui em Nova York e casualmente eu entrei em um dos prédios que sobreviveram ao ataque do 11 de setembro aqui em Manhattan, tá? E eu pude conversar com a mulher que mora lá, a minha cliente, é esse prédio aqui, ó. Foi um dos únicos que sobreviveram, que ficaram em pé, né? Ele aparece nas fotos e tudo no atentado. Então é esse prédio. Eu fiz o trabalho mais ou menos no 10º andar, mais ou menos aqui, ó, 11º andar, na verdade, tá? E desse prédio aqui, que foi um dos únicos que ficou ali em pé. E agora eu vou ir lá para mostrar para vocês a área onde ficaram as torres gêmeas. Mas eu queria fazer uma reflexão em cima disso, e é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, tá bom? Vou mostrar para vocês a proximidade que eu tô, tanto é que eu nem vou interromper o vídeo. Esses prédios todos aparecem, eles foram muito danificados na época, esses dois aqui, né? Mas estão aqui, estão em pé. E esse daqui é o novo World Trade Center. Olha o tamanho, irmãos. Ele é muito grande. Isso me faz refletir na altura que eram os outros, tá? E esse foi construído depois do local, é lógico. Exatamente nessa praça aqui, é o local onde ficavam as duas torres, tá? Tinha algumas árvores e elas foram replantadas. E ainda tem uma árvore aqui que é remanescente, a única árvore que não morreu naquele dia do atentado. Se eu achar ela, eu mostro pra vocês, tá? Ela tá ali, acabei de achar, então outra hora eu vou mostrar ela pra vocês. E a área tá fechada, não sei porquê. Fecharam a área, eu não consigo passar pra lá, tá? Mas ali onde tem uma base preta, toda essa base preta aqui era uma torre, tá? E lá à frente, onde tem aquela outra base preta, era outra torre, tá bom? Aqui que ficavam as duas torres gêmeas. Neste lugar aqui que aconteceu tudo que aconteceu. Aquela parte ali, ó, aquele centro, aquela bola ali é original, tanto é que ela tá toda amassada. Por quê? Porque ela ficava no centro das duas torres. Eles conseguiram resgatar os pedaços e colocaram ali como memorial. Por falar em memorial, aqui também é um memorial. Esse prédio foi construído como memorial. Mas o impressionante é quando a gente olha para o tamanho do prédio. Olha o tamanho do World Trade Center. E aí você acha que aquele prédiozinho ali é pequenininho, mas aquele prédio ali deve ter uns 40, 50 andares. Agora olha o tamanho desse. Entende? Pra vocês verem o tamanho que é. Tenho certeza que se você tem mais, talvez aí de 25 anos,
Com certeza, se você tem mais de 25 anos, você vai se lembrar de alguma coisa. Você pode ter nascido aí um pouco antes, mas talvez se tu tiver mais de 25, tu vai lembrar do que aconteceu naquela época, mesmo que tu seja criança. Você vai conseguir lembrar. O que eu fico meditando e pensando aqui foram quantas almas que se perderam naquele dia. Quantas pessoas não tiveram mais chance. Quantas pessoas tiveram uma oportunidade, assim como o ladrão da cruz, de se arrepender naquele momento. Quantas pessoas, né? E quantas pessoas não tiveram, morreram instantaneamente. Uma cena de terror, uma cena muito triste. E o pior de tudo é saber que já faz 20 anos. Mais de 20 anos, né? 22 anos que tudo aconteceu. 21 anos que tudo aconteceu. E as pessoas simplesmente seguem a vida como se nada tivesse acontecendo. E aí chega uma guerra como essa que a gente tem na Ucrânia. E as pessoas seguem a vida como se nada tivesse acontecendo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Jesus está voltando. E eu tenho sim muito mais certeza agora do que antes para falar sobre isso. Entende? A questão toda é o seguinte: eu não sei quando que ele vai voltar para mim. Por isso que eu tenho que estar preparado. Eu não sei quando. Aquelas pessoas naquela manhã, muitas delas caminharam no mesmo lugar que eu estou nesse momento. Muitas delas tomaram esse caminho, entraram no prédio, subiram para os seus trabalhos como um dia comum e nunca mais voltaram. Tão grande que não cabe na imagem, irmãos. Mas esse daqui é o novo. Os prédios antigos ficavam aqui, onde tem o memorial que eu vou mostrar para vocês. Essa parte preta aqui, lá fica um buracão, onde eram as duas torres, né? Uma aqui e a outra lá. E cada vez que eu venho aqui eu fico triste. Eu afirmo para vocês que eu me sinto triste. E vejo pessoas vindo, tirando fotos, sorrindo e tal, né? Mas na verdade, eles não refletem que foram pessoas que perderam a vida. Em todo esse quadrado existem nomes de pessoas. Tá vendo ali? São todas as pessoas que morreram nesses prédios. Aqui tem um nome das pessoas que morreram nesse prédio, e no outro buraco as pessoas que morreram no outro prédio. Olha o tamanho do buraco. Ele se vai lá pra dentro. Agora pense comigo, o que estava fazendo a Sônia Mercedes Morales Pulpolo, que com certeza tem descendência hispânica, né? Ou no caso latina. O que estava fazendo o Brian Paul Dale, o John Charles Jenkins, o Barry Branson Perkins, a Laurie Ann Neira, o Edward? Como que estava a vida deles? Pensa comigo, como estava a vida deles naquele dia? Será que eles estavam preparados? O atentado foi numa terça-feira. Esse país aqui, ele é um país muito cristão, acreditem ou não. Domingo as igrejas são lotadas aqui. Muitas daquelas pessoas provavelmente foram na igreja no domingo. Assim como muitos de nós vamos, né, nas igrejas. Mas eu tenho certeza que muitas delas pesaram na balança a sua vida. Muitas delas se acharam em falta. Porque a gente acha que a gente não vai morrer, a gente vive como se não fosse morrer. Mas a coisa certa desse mundo é que a gente vai morrer. Então por isso que Deus arquitetou um plano de salvação tão grande para nós e tão perfeito, para que a gente possa preparar a nossa alma, sabe?
para isso. Esse é o tamanho do prédio. Então é pra gente preparar nossa alma, porque alguns deles naquele dia saltaram lá de cima, iam morrer ou pelo fogo ou porque se jogaram, né? E muitos que pensaram em não saltar, esperando que o milagre acontecesse, vieram a morrer também. Eu não sei, eu me sinto muito triste com tudo que acontece, eu fico pensativo com a guerra que acontece. São sinais do fim. São sinais do fim, meus irmãos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: estejam preparados hoje. O livro de Hebreus, no capítulo 4, ele fala de um descanso prometido. Um descanso que foi prometido para o povo de Israel. E que pelo fato da desobediência, eles não entraram naquele descanso. Vieram a padecer e morreram no deserto. Pelo menos uma geração de 20 anos. Só entrou Josué e Caleb, como sabemos. Então, eles refletem, o escritor de Hebreus reflete naquele texto e fala que, né, assim como uma sombra de um descanso do 7º dia que o Senhor teve, Ele está separando um descanso para nós. Porém, o detalhe mais importante que ninguém leva em conta é que o dia da preparação é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, assim como fez o povo de Israel no deserto. Tá? O dia é hoje. Esse é o dia, hoje. Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu não sei, eu não posso responder por mim amanhã. Eu posso responder hoje. Hoje é o dia. A gente tem que viver preparado, como se não fosse existir um amanhã. Eu já vivi muito a minha vida despreparado. E eu percebi que muitas pessoas estão deixando essa vida. Então, assim, para e conversa com uma pessoa idosa para você ver quantas pessoas. Ela não vai conseguir te dizer quantas pessoas já morreram, entende? E o problema de tudo isso é que na maioria das vezes é sem aviso, entende? Como se diz, o Senhor, Ele vem como um ladrão, tá? É como um ladrão que vem o Senhor, na verdade. Uma hora que a gente não espera, sabe? Eu tinha um irmão chamado irmão Henrique, e ele era muito temente a Deus. Ele aprendeu pela dor que o que importava na vida era obedecer a Deus. Pregava o evangelho, aprendi muito com ele. E quando chegou em 2020, ele contou para alguns irmãos que ele teve um sonho, que ele se via na cama de um hospital e que de lá ele não voltava mais. A partir de então ele começou a pregar com mais veemência, até que chegou o dia que ele pediu licença do grupo de WhatsApp que a gente compartilhava mensagens. Pediu licença, mas antes de pedir licença, ele falou essas palavras: meus irmãos, não existe mais tempo, não existe mais demora, tá? Então, assim, preguem o evangelho. Não importa como, usem todas as ferramentas e as forças que você tiver. Pregue o evangelho, porque eu não sei se eu tenho mais tempo. E ele foi um dos primeiros conhecidos meus que eu perdi com a pandemia. E a última foto dele que eu vi foi ele deitado na cama de um hospital. Ele não voltou. Fiquei muito triste, chorei, fiquei pensativo. Mas a gente pensa que essas coisas estão distantes, e aí daqui a pouco começa a acontecer perto da gente, mas não é a gente ainda, né? Então tá tudo certo. Vamos lá, vamos seguir a nossa vida. No mesmo ano, um grande amigo meu,
um grande amigo meu, Daniel Santos. E ele tem um filho com o mesmo nome, Daniel Santos, que é muito amigo meu. Se internou, também não voltou mais. Eu vi a dor daquele filho dele. Eu vi a dor do Daniel. Daniel, eu sei que tu vai assistir esse vídeo. Se mantém forte, porque o dia tá chegando do reencontro. Tá bom? Neste mesmo dia, neste mesmo ano, eu perdi muitos outros conhecidos e amigos. Só que chegou um dia, meus irmãos, que eu perdi o meu pai. E não pensa assim que eu consegui despedir, porque eu não consegui. Falei com ele um dia, no outro dia, quando eu recebi uma ligação, ele já tinha internado, não consegui falar com ele. Entende? É uma coisa muito sofrida, a morte. Mas a esperança que Deus nos dá é da recompensa de uma vida eterna e de um reencontro. Por isso o apóstolo Paulo fala que se a gente está baseado somente nessa vida, a gente é muito infeliz. Se a sua vida está baseada somente neste mundo, você não sabe de nada. Que Deus te oferece uma vida eterna. Uma vida eterna, meus irmãos. Vai trocar a tua vida eterna por um simples momento? Pensa comigo, quantas daquelas mais de 2.000 pessoas se acordaram, tomaram seu café, vestiram a sua roupa, a sua melhor roupa da época, né? Vieram trabalhar e não voltaram mais para casa, de uma hora para outra. Imagina, pensa comigo. Isso é real. Eu nunca imaginava estar aqui, eu estou aqui hoje, tá? Já estive nesse lugar muitas vezes. E cada vez que eu venho, a sensação é a mesma, é tristeza, perplexidade e lembranças de tudo que passou, tá? Então assim, medite na brevidade da vida. O homem como mortal, ele é destinado a viver 70, 80 anos quando muito. Se passa disso, nossa, mais ainda. Então assim, é isso que você deseja? Tu vai trocar a tua salvação, a tua vida eterna, talvez por um carrão como esse, e aí tu vai te sentir importante? É isso que importa pra ti? É bens materiais? É isso que importa pra ti? Uma roupa de marca, de luxo, boas amizades, uma casa, um apartamento, nossa, uma faculdade. Meus irmãos, você pode fazer tudo isso. Deus diz e promete na palavra dele que se até das aves Deus cuida, muito mais cuidará de nós, que somos filhos dele. Só que o que ele te promete, o que Deus te promete, meu irmão, é muito maior do que isso. O que Deus te promete é a vida eterna. Você tem noção disso? Não troque a vida eterna pelos bens materiais. E o dia da preparação, o dia de estar preparado é hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, tá bom? Não se esqueça disso. Esteja preparado hoje, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus te proteja, te ilumina, que você troque os seus pensamentos, viva a sua vida aqui em harmonia com o Senhor, uma vida de justiça, cumprindo os mandamentos que estão no seu coração, não em tábuas de lei. Esqueça a lei. Olhe para a graça de Jesus. Ele morreu por você e ele fez se cumprir tudo nele, entende? Então hoje ele espera de mim e ele espera de ti corações contristados, corações quebrantados, aperfeiçoados em cumprir a promessa dele, aperfeiçoados em cumprir a vontade de Deus. E quando chegar aquele dia
O dia que você não vai saber, assim como foi nos dias de Noé. Quando chegar aquele dia, você vai poder tomar conta da tua vida e dizer assim: combati o bom combate, cumpri a minha carreira e guardei a fé. Que Deus te abençoe, te ilumine e que você possa estar preparado no dia que se chama hoje.